Boa noite. Planta o bem. Na verdade, na justiça que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes, as ações do bem, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo que dão árvores de espinho. Planta um bem e terás frutos de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal já é fazer um grande bem. Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Mais uma vez, boa noite, né? Eu trago sempre na abertura uma poesia do Casimiro Cunha, que está inserida no livro Cartas do Evangelho, que o Chico trouxe para nós. E hoje, aceitando mais uma vez o convite do Valentim para estar aqui, para fazer um breve comentário a respeito de um item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Eu tenho atrevidamente introduzido nesses comentários, não que eu tenha cabedal para isso, eu falo sempre isso, deixo bem claro, né? Eu estou aqui não é porque eu tenho cabedal, não, é um exercício de aprendizado. Como eu sou muito atrevido, eu tento dar uma derivadinha nessa maneira de expor, para a gente começar a entender, esse Jesus que passou por aqui há 2000 anos atrás. Eu tenho dito de maneira muito enfática, com muito ênfase, de que ainda vemos Jesus um personagem muito religioso, mesmo no meio espírita, né, onde a gente fala, o espiritismo é a doutrina que é baseada num tripé, onde se fala de religião, filosofia e ciência. Ainda estamos muito apegados a essa questão religiosa. Então a gente vem à casa espírita, nosso tempo de amor, ainda não observando o que esse personagem trouxe para nós há 2000 anos atrás. O Kardec, quando ele na codificação, pergunta 625, deixou bem claro, diante, né, do grupo de espíritos que conduziam na implantação do espiritismo no mundo, que personagem, quem seria, né? Chegou a uma certa altura que Kardec questionou, né, naquela didática fabulosa dele, foi afinal de contas, então, a quem devemos seguir? Quem teríamos como espelho nosso? Né? E o grupo de espíritos benfeitores foram bem claros, né? Numa pergunta mais resumida da codificação: Jesus. Então é esse Jesus que a gente tem tentado entender. Como eu estou dizendo, né? Eu tenho dito e estou dizendo agora mais uma vez, né? Tentado ver esse Jesus, não o Jesus daquele que cobra alguma coisa da gente vir, fazer alguma coisa aqui, fazer alguma coisinha lá fora. A extensão é muito, muito grande, é infinita dessa maneira, o que ele quer da gente, ele como modelo. Ele quer muito mais. Quando ele fala a respeito da felicidade para nós, essa felicidade nossa é baseada ainda, queiramos ou não, na posse dos bens efêmeros. E é justamente que é trazido, né, nessa apresentação do capítulo 16, né, que não devemos seguir a dois senhores, né, a Deus e a mamon. Nesse item número 9, quando Kardec, né, nessa didática que eu sempre falo também, ele colocou sobre a verdadeira propriedade. E a gente analisando os que estão chegando agora, estão reencarnando agora, os que estão nascendo para a vida material agora,
Ou às vezes fazendo um retrospecto da gente mesmo, quando a gente pega o nosso... No meu tempo não existia nem máquina fotográfica, né? Os mais recentes que então, tem essa continuidade, né? A história de cada um, né? Hoje esse serviço de radiologia, não, que grava a criança desde os primeiros movimentos como feto, né? A cores. Então, se a gente pega, quem está nascendo hoje, daqui 16 anos, 15 anos, 10 anos talvez, já manipulará com grande facilidade esse maquinário para observar, passo a passo, né, dia a dia, fazer esse retrospecto e perceber como é que eu venho para esse mundo, como é que eu vim, que eu cheguei nesse mundo, o que eu trouxe nesse mundo. Então, se todos nós, cada um de nós voltássemos aí algumas décadas atrás, né, sentiríamos talvez aquela explosão, primeira explosão, né, quando eu saio do ventre materno, sem nada, só com um pouquinho de ar no pulmão, que é iniciado na tradicional palmada, né, tradicional palmadinha para expelir aquele pouco de ar e começar um movimento realmente da vida. Naquele momento a criança, alguns mal têm um cobertorzinho para livrar da temperatura. E dali, aquele momento, até 7 décadas, 8 décadas mais tarde, alguns 10 décadas já, né? Na hora de fechar o olho material, também não vai levar mais nada. A gente até atreve também a falar que na hora que a gente vê a carcaça lá na urna funerária, está só por cima, só a gravata, uma imitação de camisa, de roupa, alguma coisa por cima, o resto não tem mais, não tem necessidade, não tem mais nada, né? Eu até convidei um amigo meu lá do Esperança e Fé, falou, vamos montar uma casa de urna funerária e nós vamos fazer uma gaveta para quem quiser levar os bens terrenos. Nós vamos faturar a grana. E o detalhe, quando eu me com ele, olha, nós vamos fazer o seguinte, a pessoa pode depositar o que quiser. Como depois que depositar na terra ninguém vai ser dono mesmo, a gente pode colocar, guardar para a gente e põe um cheque lá dentro, lá e pronto. Ninguém vai pegar, né? Então, naquele momento, ninguém vai ter mais nada a partir daquele momento. E é justamente o que é trazido na abertura desse item do capítulo 9, que a verdadeira propriedade é aquilo que a gente traz com a gente, quando a gente abre os olhos à situação material, e aquilo que levamos, aquilo que podemos levar, né? Eu tenho evitado ler o Evangelho, né? Não é por nenhum preconceito, não. Eu digo sempre, né? A gente chega aqui e lê o Evangelho supõe-se que tem os grupos que estão estudando letra a letra, né? Palavra a palavra, com dicionário. E aí depois vem para o público tentar colocar o entendimento, já que quem está aqui na frente não é o dono da verdade. Como eu disse lá no início, né? O exercício do aprendizado. Então, quem quiser falar, não, mas ela falou, não entendi nada, não tem problema. Alguma coisa vai ficar cutucando, né, a gente o resto do dia, o resto da noite, o resto da semana, e no próximo encontro dos estudos verdadeiramente do Evangelho pode ser discutido. Aliás, é para ser discutido isso. Ao ponto de falar, não vamos trazer o Magela mais não, porque ele não traz. É assim que funciona. Ninguém vai ficar revoltado com isso. Não, a maneira de explanar não é essa, o entendimento não é esse, o consenso nesse grupo é dessa maneira. Isso é um fato, o Vicente está colocando isso para ser conduzido no dia a dia, dentro das nossas casas. Senão, a gente cai naquela questão que eu disse lá no início, religiosa. A gente vê alguém que fala, a pessoa fala bonito, interpreta, provoca choros e risos, e a gente vai para casa, a gente não aprendeu nada. A gente teve uma sensação de bem-estar, porque é uma pessoa descontraída, tem facilidade para falar. Mas e o teor?
o teor do que Jesus colocou para a gente, quando ele fala que a felicidade que a gente pode sentir e pode repassar para as pessoas que estão ao nosso redor, é aquilo justamente que me provoca a felicidade, uma sensação de bem-estar que uma questão material, ela não perpetua na minha existência. Vocês já perceberam quem é que tem uma vontade danada de ter um carro, não sem ofensa para ninguém, um carro último tipo, um carro 2017, já que está na rua já. Então vira o ano, a pessoa está lá com o carrinho 2017, né? Hoje com a facilidade danada para importar isso, diferente de todo mundo, né? Eu conheço gente que faz questão, eu vou buscar lá na Europa agora um carro que ninguém tem aqui em Franca, eu vou colocar na minha garagem e de vez em quando vou dar uma passeadinha e banar a mão. Então essa pessoa, veja bem, nunca em tom de crítica, são colocações que a gente faz para uma autoanálise inclusive, né? Então aquela pessoa, os primeiros dias do mês de janeiro, fevereiro, quando chega março, ele já não está olhando com aquele bem-querer. No princípio, se a pessoa passasse, espirrasse perto do carro, ele corria lá e já limpava, porque não podia. Daí 3 meses, se o cara fecha, dá uma arranhada, não, vai embora, pode ir que dá o jeito. Ou ao contrário, cobra a pessoa, né? Porque aquilo já não passa a valer mais nada, está dentro de nós isso. As conquistas de amor não diferem tanto. Na época eu mandava flor, fazia isso, fazia serenata, que no tempo era fazia serenata. Passa alguns anos, vamos estender um pouquinho, né? Passa alguns 2, 3 anos, nem bom dia a gente se fala. Declaração de amor, nem pensar. Flores, ixi, é muito caro. E a gente não dá valor. Por quê? A vida nossa ainda é pautada simplesmente nessa questão efêmera. A gente não sabe medir que extensão que é. A gente compra hoje, ganha hoje, encomenda hoje. Hora que acaba, acabou, tudo bem. Mas tenho certeza também, dentre muitos aqui nesse momento, quando alguém bate a porta, a essa hora, esquece a novela, esquece o jogo do Corinthians, vai lá, senta lá na calçada com a pessoa, oferece um copo d'água, estende o papo. Estou dizendo, sentar lá fora, a gente não tem moral ainda para trazer para dentro de casa e senta, não, vem cá, vamos comer comigo aqui agora, vamos tomar um café comigo. Não é jantar não, toma um café, depois você vai. Está chovendo, espera um pouquinho a chuva passar. Estou falando de sentar lá fora. Mas quando a gente comporta dessa maneira, muitos já perceberam, quando aquela pessoa vai embora, dá uma sensação gostosa de um certo dever cristão, um dever igual ao exemplo ou à sugestão do Cristo. Isso é o ser cristão. Então dá aquele bem-estar danado. É essa sensação que Jesus se refere quando ele trata da questão dos bens que a gente tem, que a gente traz. Quando ele fala traz no Evangelho, que a gente traz com a gente, porque não precisa falar que a gente traz algumas coisas do nosso passado, né? Bastante coisinha inútil, algumas coisas úteis. E ele veio justamente para induzir a gente a descobrir essas coisas úteis e fazer florescer essas coisas úteis. Então, e tudo isso está inserido no contexto do Novo Testamento, que Kardec deu essa ajustada para nós há 200 anos, e há 70 anos o Chico veio e incrementou com mais facilidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Emmanuel, eu sempre gosto de contar, eu já devo ter falado aqui, e vou repetir para quem estava aqui, me perdoa, quem está de novo aqui vai ouvir agora, né? Esse livro da esperança acontecia sempre também, imagine hoje, a gente comentando dessa maneira, não descabando ninguém, não fazendo menoscabando ninguém. A gente tem dificuldade, eu estou dizendo aqui que a gente precisa ver o Evangelho, entender esse Jesus com outro foco, não é isso? Agora imagine discutir esse mesmo Evangelho há 70 anos atrás, há 50 anos atrás,
ou mesmo há 40 anos atrás, né? Então a dificuldade era a mesma. E o grupo do Chico, que não era igual a esse grupo aqui de estudo, era um grupo de meia dúzia, era o Chico, o irmão dele, e mais uns 3 ou 4 da cidade lá, para estudar o Evangelho. Eles encontravam certos termos dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e era questionado. O Chico até poderia bater, não, deixa que eu sei, eu falo para vocês. Não, que falava assim, não, vamos continuar estudando aqui, que nós vamos ter um reforço no final. Chico era o Chico, né? E no final dessas reuniões, Emmanuel, através da sensibilidade do Chico, inigualável, veio exclusivamente para isso. O Emmanuel, através dele, falava: Chico, eu sei e tenho percebido a dificuldade do entendimento do texto do Evangelho. Então, a cada dia nessa sessão, isso acontecia antes de 1960, 60, né? A cada dia, depois dessa reunião, eu vou trazer um texto que vai ajudar vocês a traduzirem isso. E isso foi transcrito para o livro da Esperança e o outro livro, que me fugiu o nome agora, para ajudar no centenário do Evangelho, ou seja, 1964. No livro da Esperança, o Chico trouxe alguma coisa, como se tivesse essa reunião agora aqui, e a gente assim meio que boiando a respeito do que, afinal de contas, esse Evangelho. O Evangelho está falando do Evangelho não religioso, de um Jesus não religioso, de uma maneira não religiosa de seguir metodicamente, simplesmente, porque acontece nas nossas casas, infelizmente ainda, né? Cumprimos mais um ano de estudo do Evangelho, cumprimos mais um ano de estudo do Livro dos Espíritos e assim por diante. Só cumpriu a leitura. O entendimento ainda está difícil ainda. E é por isso que a gente vem cutucar. E o Emmanuel fazia justamente isso. Nesse dia onde foi estudado esse item 9 do Evangelho, o Emmanuel trouxe uma lição chamada Propriedades. E ele pegou o texto do Novo, olha só o Emmanuel, como é que ele, a didática dele também, né? Ele pegou o texto do Novo Testamento, está lá em Mateus. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse versículo ele pegou. E o Kardec, para dar continuidade, aliás, o Chico, para dar continuidade, né, junto com o Emmanuel, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo: o homem só possui em sua plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Então, aquilo que a gente vai colocar na urna funerária que eu vou montar lá, dependendo do bolso do cidadão, vai ser do tamanho desse cômodo, mais ou menos aqui, tá? Então, isso ele vai levar? Não, vai ficar lá para apodrecer. Então, o que ele vai levar? Vai completar agora Emmanuel. Ele comenta esses 2 versículos através dessa maneira: em tudo o que se refira à propriedade, enumera, acima de tudo, aquela que partilhas por dons inexpressíveis da infinita bondade, e que, por se haverem incorporado tranquilamente ao seu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar, a se derramarem por forças divinas no regaço da terra. Pausa um pouquinho. A primeira vez que a gente lê esse texto, a gente fala assim: o Emmanuel, a gente, né, a besta quadrada aqui, Emmanuel está brincando comigo, né? Chico vai brincando mais ainda. Eu estou lendo o Evangelho, falando da verdadeira propriedade. O Chico vem com poesia, o Emmanuel vem com poesia em cima de mim. Diariamente eu percebo, hoje está um dia bom de ver, né, uma noite boa para ver as cintilações das estrelas. Derramam por força divina no regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Aconteceu essa semana com a gente. Estava um dia lindo, de repente revirou tudo. E duvido que alguns não falam: puxa vida, está tão legal.
mas não paramos para perceber por que se formou essa nuvem em determinados lugares, foi com maior intensidade. Não vamos entrar no mérito da questão, mas olha, choveu bastante aqui, eu não precisava tanto, chegamos até a falar, mas num certo lugar aí deve ter, chegar lá na fazenda do Valentim, chegou na hora certinha, Valentim agradeceu até. Dispões de águas circulantes que em mananciais e poços, rios e chuvas te felicitam a existência sem que te lembres disso. E ante o breve empecilho no encanamento no recinto doméstico, entregas-te sem defesa a pensamentos e irritação. Está tudo bonitinho lá em casa, qualquer probleminha... Ai quem está perto de mim. Flores aos milhares na estrada e no campo convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume. E em muitas circunstâncias não hesitas esfacelá-las sobre os pés, deitando reclamações, se pequenino seixo te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida. E lhes consomes a energias, a afeição de criança que se rejubila inconsciente e feliz no seio materno. Mas se o vento agita leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja pelas ogivas dos sentidos a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhe percebas de pronto o ilimitado valor. E dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que te assinalas no caminho dos semelhantes. Sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhe acarreta a existência. Não te invejes a propriedade transitória dos outros. Ignoras porque motivo a fortuna moedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já tens na intimidade da alma. E lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Emmanuel. Nesse finalzinho, claro, né, o Emmanuel usa essa didática toda. Ele mostra o que está ao nosso redor, que é, vamos colocar nessa aspas, né, eu tenho um receio, fico cuidadoso para falar, tudo uma benesse divina. Que nós estamos longe ainda. Quando Jesus, só aproveitando um parênteses, quando Jesus falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Todos conhecem essa passagem, né? Ele está dizendo nesse momento, simplesmente, que nesse exercício que ele sugeriu, que num dos detalhes nós estamos vendo hoje, a vontade, o querer, né? Tudo nos pertence, tudo está dentro de nós, e essas conquistas gradativamente, à medida que eu uso esse Jesus, esse Cristo de Deus, da maneira mais próxima a Ele, podereis fazer o que eu faço e muito mais. E está nos ensinando o caminho das pedras. Tudo está dentro de nós. Quando ele procurou os 12 lá na beira do lago de Genezaré, lá em Cafarnaum, chamando um a um, convidando um a um, para ajudá-lo a implantar o reino de Deus, entre parênteses, na terra do nosso coração. Tanto é que, né, os exercícios que nos mostram o irmão X nos livros, né, principalmente Luz Acima, né,
todas as circunstâncias, o Pedro aparece, alguém sempre dá um agafe, né, daqueles 12, alguém dando, e Jesus, com muita tranquilidade e ternura, chama cada um, e vai mostrando, sem reprimir ninguém. Aliás, ele usava, né, a pergunta, e se você fizesse assim, não seria melhor? Se você comportasse dessa maneira, seria bem melhor, suponho eu. Eu sempre colocava nessa condição. E com isso, esse reino interior, né, esse mundo de coisas divinas, entre aspas, que está dentro de nós, a gente vai descobrindo pouco a pouco. O Emmanuel, nas entrelinhas, ele quis dizer isso aí, num entender nosso, ele quis dizer isso. Eu estou repassando para vocês, buscar depois, nesse item 45 do livro Livro da Esperança. É interessantíssimo, da mesma maneira que ele traz no livro Fonte Viva. Fonte Viva, lição número 117. Olha que interessante o título, né? Possuímos o que damos. Interessante, pai. Se eu dou, não é meu. Possuímos o que damos. Alguém daqui, ou quantos daqui, melhor assim, quantos daqui, chega primeiro aqui na porta, fica ali abraçando um a um. As primeiras ocasiões, eu comporto, estou exercitando isso há umas décadas lá na Nova Era. A princípio as pessoas se assustam quando você abraça. Não é, mãe? Assustam por quê? Não é costume. Nem na minha casa não acontece isso. Agora aqui, esse cara está com má intenção. Não é? Essa pessoa é mal intencionado, né? Aliás, eu tive uma passagem sui generis na Nova Era, né? Eu posso falar aqui, não sem medo, não tem problema nenhum. Se tiver aqui, eu não sei, não tem problema. Tá? E nesse costume de eu abraçar todo mundo, beijar todo mundo, né? Sinto bem, tento repassar isso. Uma pessoa me chamou na porta, quem é o Magela aí? Eu? Quer falar com você? Por favor, vamos chegar na nossa casa aqui. Não, aqui fora. Aí eu peguei, ingenuamente, com toda a sinceridade, o que foi, meu amigo? Eu já fui que eu tenho o costume de conversar abraçando todo mundo, já, né? E o cara levantou a camisa aqui e falou, ó, um abraço e beija minha mulher, mas não, que tem pra você aqui. Morreu, acabou, né? Eu falei, meu amigo, e, né? Não tem meu amigo não, tá? E saiu, eu falei, vai com Deus. Se voltou, se ela voltou, eu não sei quem que é. As pessoas que vão com frequência no Nova Era, eu sei o nome de todo mundo. Eu estou lá todos os dias, mais do que lá em casa, né? Sem autorização, mas mais do que lá em casa. Então eu conheço. Se essa pessoa voltou outras vezes, eu abracei e beijei, porque não passou em branco, não. Agora, é do fundo do coração. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com Jesus. Não tem vergonha de declarar isso, não. Exercício, estou exercitando, não sei não. Daquela porta para fora, só minha mulher me conhece. Há 50 anos quase. Só ela. Tanto quem quiser me conhecer melhor, vamos passar lá em casa, alguns dias lá em casa, de repente, né, vai sentir bem também como, e prosseguir, ou não, opa, lá no centro é uma coisa, aqui é outra. Mas o exercício não é fácil. O exercício não é fácil. Então, as leituras, quando eu disse lá no início que o maior aprendiz nesse momento está sendo eu. Quando o Valentim me convoca para cá, convoca, você vai lá hoje. Ele não vem falando, você pode, não, já vem com a agendinha, falou, dia 17 lá não dá desse jeito. Que eu já sei que é para eu, sim, dar uma repassada, né? E eu já ouvi de pessoas do meu convívio, evangelho, eu já sei tudo do evangelho. A gente já decorou tudo, sim, decorou tudo. Mas a gente não sabe colocar em prática, e se sabe tem vergonha. Uma das vergonhas é essa, não vou, você vai pensar mal de mim. A pessoa, né? Então então eu estava comentando que essa maneira da gente ser traz um bem-estar na gente, né? A gente vai ver depois alguém comentando a respeito de alguma passagem, enquadra, alguma coisinha enquadra nesse dia. Falo, puxa vida, isso é legal para mim. Eu acho que eu consegui fazer uma pontinha disso hoje. É a recomendação que Santo Agostinho fez para a gente lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Repassa seu dia a dia.
Eu fico com vergonha, né? No meu dia a dia, quando eu repasso, eu vejo que é uma coisinha diante de 86.399, quase 400 eu fiz situações no dia, 86.400 segundos no dia. Então, num segundinho eu comportei bem, o resto foi pro vinagre. Aí a gente começa a perceber, então, amanhã eu tenho que fazer diferente. Então, essa propriedade que Jesus referiu, aliás, uma das propriedades que Jesus referiu quando ele disse, olha a maneira que Jesus falou 2000 anos atrás. Quando a gente ouve aí no linguajar popular, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Nós é que temos o olho tortinho para ler a retidão do ensinamento. Está no Evangelho. Quem prefere o Antigo Testamento, está lá no Antigo Testamento. Da mesma maneira que o Consolador veio para a gente para ajustar o entendimento do Novo Testamento, o Novo Testamento veio para ajustar o Antigo também. Podemos falar sem receio. Tudo dentro da linguagem da época. Então, se surgir alguma coisa hoje que Kardec deixou em aberto, a partir de agora, simplesmente virá para ajustar o ensinamento, o aprendizado. Então, a gente vai interpretar melhor, né? Então, eu peguei o item 117 do Fonte Viva, 1956. Chico estava começando a mudar, estava juntando as baratinhas para ir para Uberaba. Ele começou com um item do versículo dos Atos dos Apóstolos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Mais uma contradição, né? Feliz daquele que doa-se. O que Jesus falou lá atrás? Né? Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la, não é isso? Se perdê-la, é o me entregar. É eu estar aqui agora, chegar em casa, vai ter o jogo agora, é importante agora para a decisão, parece, né? Eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, ninguém sair correndo, né? Vai ter e alguém, Magela, vamos lá no hospital fazer um passe, que tem uma pessoa, eu largo tudo. Eu tenho programação para amanhã cedo, entregar tal tarefa para um determinado cliente e tal, né? E alguém me chama, vamos lá em Claraval, ajudar uma pessoa assim, largo tudo, vamos. Não faço, não, estou falando, eu faço isso, mas eu não consigo fazer isso ainda. Eu falo, amanhã depois que eu resolver meu problema, eu vou, não é assim que a gente fala? Amanhã depois que eu resolver tal situação, eu vou, primeiro eu, depois o outro. Então é esse, quem quiser ganhar a vida, perdê-la dessa maneira, perdê-la porque eu entendo como bens efêmeros, esse que quer dizer. Então eu largo tudo, esse dar a vida, né? Quando Jesus se expôs, né, à cruz, podemos entender com uma linguagem figurada, vamos também entrar no mérito da questão. Jesus doou a vida, quer dizer, esqueceu dele próprio para ensinar isso tudo para a gente, isso tudo que a gente não viu nada ainda. Então o Emmanuel pegou esse item dos Atos dos Apóstolos, é bem mais aventurado dar do que receber. Quando alguém, olha só Emmanuel, a moral do Emmanuel, quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar a mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que irradiamos de nós mesmos. Quando o Emmanuel, também numa de suas passagens, explica para nós, eles nos sugerem que, né, a ação nossa do dia a dia, a nossa reencarnação, o nosso núcleo familiar como menor laboratório do aprendizado, através do burilamento, é justamente esse, né? Eu não sei mais do que a dona Marlene, talvez ela saiba mais do que eu, mas eu não sei mais do que ela. No entanto, nós estamos há algumas décadas juntos, justamente para haver o burilamento. Todo mundo acha que sabe o que é o burilamento. Quem trabalha na ourivesaria, principalmente aqui, sabe que, né, vai passando, vai esfregando, passando, e vai ficando brilhoso. Os dois lados ficam brilhantes.
a ideia figurada de Emmanuel é justamente essa. Então, convive com a gente nesse ambiente, o aperto de mão, o abraço, é para massagear o ego de cada um. Poxa, vou lá porque eu vou ganhar um abraço legal hoje. Aquela pessoa me faz tão bem, não é isso? Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que irradiamos de nós mesmos. Aumenta o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Então, uma pessoa, estou contando aqui também, não é para autopromoção não, tá? Simplesmente é exercício para nós. Eu percebi que a foto está fazendo igual eu, está dando um abraço, né? E publicamente, ele não sabia que eu estava presente, e falou, eu tenho aprendido com a Magela a abraçar todo mundo na porta. Aí eu falei, não, o abraço dele também é gostoso, que o meu é meio eu falei, o meu é mais forçado, o dele é mais como é que diz? Mais solto, mais espontâneo, e o ideal é isso, né? Quando a gente vê, a gente abraçou, aí a gente vê que não, percebe que não tem intenção. Então, quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza de caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possa dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e seu tempo. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Hoje e amanhã, nesse mundo e na vida eterna. Emmanuel. Quando a gente começa a falar de Jesus, quando a gente fala de Chico, de Emmanuel, nessas expressões trazidas, né, dentro desse contexto, a gente fica empolgado realmente, e toca do fundo do coração da gente. Eu sinto dificuldade em vir cá falar, eu sei da responsabilidade que a gente tem de estar aqui, porque a gente passa a ser um formador de opinião. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Não duvidamos de ninguém. Só que quando a gente fala uma coisa aqui, e quando a gente fala de Jesus, a gente não precisa ter dúvida de nada. Uma boa noite para todos, um beijo e um abraço.